Meu nome é Fernando Amaral Garcia, sou brasileira, nasci em Suzano, neta de nordestinos, filha de mãe solteira, cresci e aprendi que na vida nós temos que ter garra e mostrar sempre o nosso melhor. Resido desde da minha infância propriamente dita na cidade de Tiradentes, embora nasci na cidade de Suzano, num terreno que era de meus avós. Um legado que eu carrego dos meus avós, dos meus pais que pouco estudo tinham, né? Digo os meus pais porque eu cresci com a minha mãe, depois, no decorrer de sua vida, ela se envolveu com o meu pai, que eu posso dizer que é meu pai, porque ele me criou. Sempre olhar para frente, ser honesta, buscar estudar, porque a vida não é fácil. Estudei nas escolas que minha mãe trabalhou, minha mãe é agente escolar. Havia sempre essa coisa, sua mãe é a merendeira da escola, coisa e tal. E minha mãe sempre fala, eu lembro quando eu era pequena, minha mãe me levava para a escola, minha mãe varria as salas e a gente acompanhando a minha mãe, eu e minha irmã. Aí eu falava assim para minha mãe, mãe, eu quero ser igual a você, me dá uma vassoura. Não, eu não quero que você seja igual a mim. Eu quero que você estude, a oportunidade que eu não tive, eu quero que você tenha. Terminei o ensino fundamental na própria escola que ela trabalhava, fui fazer Cefam. Fiz Cefam, concluí em 2001, entrei na faculdade. Na época consegui uma bolsa de estudos, porque minha mãe conseguiu pagar por 6 meses. Fiz ciências biológicas. Assim que concluí os estudos, comecei a lecionar na rede estadual de ensino. Só que a vida não era muito fácil, porque aquela coisa dos contratos, não se tinha concursos, hora passava, não era chamada, hora não passava. Não tenho muito problema em falar que não fui aprovada, quando fui, não fui muito bem. Em 2008, prestei o concurso para a ATE, na Prefeitura de São Paulo. Quando eu comecei os cursos da UFABC, como até o pessoal nos outros relatos, o Paulo até mesmo comentou, o curso foi aberto não somente para docentes. Como o Paulo Freire mesmo fala, não há docência sem discência, eu estava fora da sala de aula, mas com aquela vontade de voltar. Eu trabalhava na secretaria de escola, eu era secretária. Iniciei o curso, nos meus diários, os relatos, toda a temática que trabalhava, claro, a gente relatava os diários, falava da nossa vida, os temas, a temática que estava envolvida naquele módulo, a gente tentava relatar nossa história, e eu tentava fazer um paralelo com a minha realidade naquele momento, que era a secretaria. E eu lembro de um momento da temática que a gente estava trabalhando, das questões raciais, da imigração, né? E eu recebi, na região onde eu trabalhava e continuo trabalhando, porque quando eu assumi no concurso para professor de educação infantil e fundamental 1, eu fui para a mesma escola. Eu saí do cargo de secretária e fui por cargo de professora. E eu fazia muita matrícula, muito cadastro, e eu recebi uma levada assim, significativa de nigerianos na escola. E um dos relatos que eu fiz, foi até um dos instrumentos para os meus projetos, tanto do curso de EDH como de diversidade, gênero e diversidade, foi essa questão racial. E quando eu apresentei o meu projeto de intervenção, muitas pessoas até questionam, como você vai trabalhar essa questão de raça, etnia, você é uma pessoa branca, sabe? Esses questionamentos. Gente, mas no Brasil não tem essa coisa de uma raça propriamente pura, nem Hitler quis uma coisa que não se existe.
é uma miscigenação total. O meu esposo atualmente ele é negro, a minha filha ela é negra. Engraçado que em casa ela fala assim, mãe, ela tem 4 anos, mãe, meu pai é preto, eu sou preta, você é preta. Eu, isso mesmo, eu também sou preto. Porque se levar numa ótica de que se for só a cor da pele, enfim, sou branca, mas o meu cabelo não é liso, o meu nariz não é afilado. Então, assim, nós temos uma grande quantidade de características que vem da nossa matriz, que é a África, né? E o meu projeto de intervenção, na época de formação dos cursos, foi justamente essa coisa da autoaceitação da criança, né? Muitas vezes, aí eu fiz um paralelo da secretaria com a sala de aula. Eu me via como servidora recebendo essas famílias que mal falavam português, e eu não falo inglês, quem dirá os dialetos deles lá. Eu usava o Google Translator, né, o tradutor, para poder. Ficava uma coisa meio que mecânica, fria. Aí eu digitava lá o que eu precisava, aí aquela voz mecânica falava: você tem documentos? Em inglês. Aí a mãe tentava e fazia aquele trabalho de acolhimento da família entrar, tudo, para fazer todo esse processo, porque a gente precisa de documentação, muitos não tinham, alguns eram refugiados sim. Então, como o Paulo falou, essas redes de proteção a gente tinha que acionar. Muitos não queriam porque estavam em situação ilegal, mas assim, um primeiro ponto, se buscou a escola, mesmo que ilegal, eles queriam fixar residência, eles queriam tentar a vida. E um trabalho que a gente teve que ter, um trabalho assim, com relação ao preparo no cuidado, porque aqui no Brasil o pessoal já está com uma visão de que é nigeriano, é angolano, é traficante de drogas. Já ficam com essas falas estereotipadas, sabe? Tá vindo porque com essa finalidade. Então a gente, pelo menos na unidade onde eu trabalho, na época na secretaria, a gente tinha todo esse trabalho de contato, de acolhimento com a família, porque se as pessoas vieram para o nosso país, é sinal que aonde eles estavam não estava legal. Partindo do pressuposto que a cidade de Tiradentes é o extremo da Zona Leste, não é um lugar que a gente possa dizer, nossa, que lugar bom. Então, se ali era um mínimo que para eles era um máximo, então nós tínhamos que sim que levar em consideração. Quando eu comentava na escola sobre o curso de gênero e diversidade na escola, eu lembro que quando eu chegava comentando, né, antes de fazer os PES, que são as GEIFs agora que eu participo, mas assim, na hora do almoço, porque a minha jornada era diferente, eram 8 horas, depois passei para o professor, eram 40 horas, como o quadro de apoio para o quadro docente passou a ser 30 horas. Agora, nos grupos de formação, também continuo aí falando que uma das lembranças da bagagem profissional do legado foi justamente essa questão da sensibilidade que o curso trouxe. Porque assim, comecei aqui o meu depoimento agora, eu falei quem eu sou, o meu nome, minha família, a minha matriz, mas eu precisava, antes de iniciar o curso, me reconhecer quem eu sou. Como que eu vou saber da dor do próximo, trabalhar as questões, os conflitos do próximo, se eu não trabalho os meus conflitos? Em vários encontros que nós participamos nos cursos, às vezes no chat, naqueles saladões, lá nos cafés que a gente participava, até na própria plataforma que era disponibilizado, a gente via muitas pessoas expondo coisas assim que em outros momentos da minha vida eu falei assim, gente, eu nunca diria isso para ninguém. Eu sou uma pessoa totalmente desritimizada, não danço. Até falei para o meu marido, teve em 2 momentos que ele foi comigo na universidade,
no polo mesmo, né, lá no campus, eu falei assim para ele, numa ele não foi, o primeiro contato que eu tive com a dança circular. Eu falei assim, você não vai acreditar, se eu vou numa festa, eu fico no canto igual uma estátua. E lá eu dancei aquilo, do contato de pegar na mão da pessoa, já vinha aquele sentimento de que eu tô tendo contato com alguém. Então, aqueles bloqueios foram quebrados. E como eu posso dizer, recentemente, a minha vida no magistério, ela é curta, em vista de muitos colegas que relataram aqui 20 anos, 15 anos. É justamente isso que eu precisava. Romper essas barreiras, de ter o contato com o próximo, porque os alunos precisam disso da gente. Principalmente agora, eu que estou, meu cargo, que é Fundamental 1, Educação Infantil Fundamental 1. As crianças precisam disso, do acolhimento, da referência. E o meu projeto apresentado foi justamente isso, da questão da identidade afro nas crianças. Trabalhar a questão do cabelo. Eu chegava na sala de aula, logo quando eu assumi, as crianças puxavam o cabelo assim, como se quisessem arrancar, como, sabe? Aí eu falava assim, vamos ser natural, solta. Aí eu chegava com o cabelo, às vezes as crianças falavam assim, professora, mas você tá descabelada. Eu falei assim, mas esse é o meu natural. Aí eles achavam engraçado. No outro dia as meninas já vinham com o cabelo mais à vontade, ora com trança, ora cacheado. E não levar essa questão, que nem do cacheado. Ah, tá em alta. Ai, vamos ser cacheados. Mas ela é desde quando não era moda. Então, eu vendo hoje em dia os relatos das crianças, eu vejo a minha filha nessas crianças. E quando eu tive que falar de situações que eu presenciei, acho que foi no primeiro ou segundo módulo que eu tive que relatar que o meu pai de criação negro, né, que nós estávamos no shopping e eu tinha o quê? 6 anos, que era a minha lembrança, 6 anos. A segurança do shopping, a Nicanova, veio perguntar, meu pai foi comprar casquinha, veio perguntar para mim se eu conhecia, quem ele era. Aí eu falei, é meu pai. Aí ela falou assim, tem certeza que é seu pai? Ele não foi comprar um sorvete para você? Não é meu pai. Então foram situações que nós fomos vivendo na margem de uma sociedade, na margem dos excluídos, que meus pais, minha mãe sempre envolvidos com questões sindicais, questões políticas, e que minha mãe falou assim, você tem voz, por mais que não te escutem, você vai falar. É por isso que hoje estou aqui. Porque muitos, acredito que não puderam vir, ou questões de acúmulo. Eu, no caso, trabalhei de manhã, vim para cá, porque a gente tem que compartilhar mesmo. Essa palavra compartilhar, ela parece simples, mas não é não. Ela é muito válida. Partilhar, compartilhar. E sensibilidade, a gente tem que sentir para poder enfrentar, para poder compartilhar e partilhar das experiências, as suas e as do próximo. Vamos ver o natural. Estou no branco e no cacheado. A região da cidade de Tiradentes, ela é uma região que podemos dizer que foi criada basicamente para depositar moradores com descendência do norte e nordeste do país. São as pessoas que vieram para São Paulo para tentar a vida, ajudaram a construir São Paulo. Então, a Coab da cidade de Tiradentes, a minha escola é de 1985, é uma escola bem antiga, onde eram só prédios, algumas chácaras, que no caso do meu avô também era uma chácara,
depois foram criando os prédios, né, construindo. Então vieram essas pessoas habitar a localidade. Então nós temos muitas pessoas paraibanos, nordestinos, no caso nordestinos, baianos, que vêm compor a região. Mas na atual realidade nós temos muito imigrantes, sim. Alguns da região sul, alguns sul-americanos, né? Colombianos, são poucos, mas no Paris, que nós vamos ter bastante bolivianos, temos alguns outros, mas atualmente nós temos muitos nigerianos, angolanos na região. A realidade da escola é a seguinte: não é uma escola que está preparada, não é uma escola que está adequada a receber. Nós temos muitas barreiras arquitetônicas, é um prédio antigo, não é um prédio que foi modificado. Nós temos, na realidade, uma escola que, assim, temos muita grade. Eu vejo o relato das crianças assim: professora, a minha escola parece uma prisão. E eu falo assim para eles: mas uma prisão? Parece onde o meu pai está. Então é essa a realidade que a gente encontra lá. De crianças que estão afastadas dos pais, porque pai e mãe estão presos por conta de tráfico de droga, crianças que são criadas por tios. Atualmente eu estou designada a um projeto de recuperação paralela e eu tenho crianças que foi maior dificuldade conseguir as autorizações para participação do projeto, porque moram com tios menores de idade, para ter noção como as crianças estão abandonadas. Aí assim, não vão para abrigo porque, querendo ou não, tem uma avó, mas trabalham o dia inteiro, dois empregos e tal, mas não aparece na escola. Temos também crianças que são bem estruturadas, mas de 100% assim, da clientela, a gente, nas reuniões, eu posso dizer que 20% você vê que são crianças que estão assim, estão na base familiar tradicional, pai e mãe. Tem um aluno não falo que é recuperação paralela, porque foi uma das barreiras, eles não participavam. Eu tinha grande número de evasão de crianças, eles não iam, porque usar a palavra recuperação já estava fadada ao fracasso. Eles já anunciavam que, eu vou para recuperação, eu já sou ruim. Então, lá na salinha da recuperação, junto com eles, nós criamos uma placa de grupo de estudos e aí eles começaram a vir. No caso, eu tenho um aluno, mas assim, na escola não é só ele, no caso do Nicolas, que quando tem reuniões de pais, aí no caso vão duas mães. Aí você vê na escola o comentário até dos nossos colegas, sabe, assim, depreciando. Por isso que o menino tá, eu não aprende nada, olha que exemplo tem em casa. E o menino tá na recuperação paralela, mas tem laudo médico, ele tem um déficit de atenção. Aí você vai tentar explicar que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Não é a opção sexual da mãe e da companheira que prejudicou os estudos do menino. Pelo contrário, as duas são bem participativas. Quando chamo, quando eu preciso convocá-las, eu convido as duas, elas comparecem à unidade com maior atenção e dedicação. Então, temos muitas pessoas que ainda se recusam a banir práticas velhas, práticas excludentes. Logo quando eu assumi o concurso,
Eu era secretária, as crianças me viam na portinhola, com aquela gradinha, quando ia reclamar do leite, do uniforme, da matrícula, dos dados cadastrais. Quando eu fui para a sala de aula, eu senti maior resistência. Por quê? Uma das coisas que eu senti maior dificuldade foi sair com as crianças da sala de aula em fila. Porque as professoras de lá são professoras que estão para se aposentar. Como você vai trabalhar para uma criança não correr no corredor se o nome é corredor? Aí eu só via assim, não corre! Aí o aluno, professora, mas muda-se o nome desse local. Não pode correr no corredor? E minha fila, todo mundo reclamava da minha fila, porque a minha fila não tinha cor, não tinha tamanho. Ora estavam os maiores na frente, ora estavam os menores lá atrás, e todo dia era reclamação das inspetoras, porque minha fila era uma bagunça, que a minha saída era desordenada. Eu falei, gente, mas no banco, quando você vai no banco, ninguém vai os menores na frente. Os maiores ficam lá atrás. A vida não é assim. Quer dizer que sempre os menores vão ficar na frente, os maiores não vão ter contato com o professor, não vai pegar na mão do professor, não vai carregar o material do professor. Então, um dos sentimentos que eu obtive com esse curso foi me sensibilizar às questões do outro, indiferente das condições que ele vive, nunca marcá-lo a nenhum fracasso. Ele é assim porque não tem pai, então ele vai ficar assim para sempre. Ela é assim, além de ser gordinha e feia, vixe, a mãe, nunca, não podemos fazer isso. Porque lá na frente a criança vai apresentar problemas de ordens psicológicas que poderão ser até irreparáveis. E eu vejo a minha filha ela é tão estimulada, canta, dança e trata o mundo assim numa simplicidade. Quando eu vejo as crianças apáticas, vou conversar com a criança nas aulas do grupo de estudos, de aperfeiçoamento, assim que eles chamam, eu vou conversar com eles, eles não falam, eles leem, mas na sala eles não leem. Porque eles se sentem coagidos, eles têm medo. Então, não temos que ter medo. Temos que dar voz. Não somente dar voz, é escutar as crianças, as pessoas. O curso, como foi aberto para a educação, tive colegas no curso que não eram professoras, mas para levar isso para a vida. Rapidamente, em julho estive no Recife e eu pude fazer um paralelo com São Paulo. No Recife o pessoal fala bom dia, boa tarde, como se estivesse respirando. O pessoal nem te conhece, tá te abraçando. Aí eu falei, gente, que vergonha, como somos mal educados em São Paulo. Eu tô andando em Olinda com a minha filha, o pessoal tá vindo atrás para abraçá-la, para dar flor, para perguntar o nome. Aqui em São Paulo a gente não fala nem oi, bom dia, obrigado. Quando fala, o pessoal já fica enciumado. Então é isso, o curso de direitos humanos, o de diversidade e gênero na escola, me mostrou que todos somos iguais, igualdade com equidade. Cada um, eu sou igual em direitos ao meu colega do lado, da frente, de trás, porém, a mesma justiça que me rege, de repente, por questões N, ela pode me olhar com outro olho, com outros olhos, por alguma especificidade minha. Aí que vem a equidade. Aí é um pouco, é um mix de tudo, a gente fala, a gente volta.
aí sobe uma coisa e desce, e é isso. Eu fiquei muito feliz de ter concluído o curso, triste porque de uma certa forma a gente acabou não tendo mais esses contatos físicos, né? Mas para quem criou laços, como a minha tutora linda, eu nunca vou esquecê-la, que até hoje pergunta da minha filha, me liga, e o curso me mostrou isso. É a parte humana. Ai, olha a emoção. É a Alessandra. Quando nós falamos da questão do direito de ir e vir, teve uns momentos no grupo que falaram muito das questões das pessoas com deficiências físicas. E eu falei para ela, né, no fato da minha filha ter nascido apenas com um rim, eu tinha muito medo de pensar no futuro, sabe? Além de tutora, ela foi minha ouvinte. Ela criou um grupo no WhatsApp. Às vezes ela me chamava no privado, perguntando da minha filha. E é isso, é diversidade. Eu nunca pensei em ser mãe. Quando me vi mãe, veio uma criança especial que me fez ver a Estela Valentina me fez enxergar que todas as pessoas, as crianças em si, são especiais. E às vezes as pessoas olham e falam assim, mas ela, olhando, quem olha a minha filha fala que ela não tem absolutamente nada, mas ela tem toda aquela dieta regrada, todas aquelas restrições. Aí as pessoas assim, ai, vai ser difícil. Como que uma criança vai ficar sem refrigerante, sem Coca-Cola, sem McDonald's, sem isso, sem aquilo? Quando eu olho a minha filha falando, mãe, Coca faz mal pro meu rim, sal faz dodói no meu rim, eu tenho que tomar água. Hoje eu vou fazer a gomografia, que ela fala, que é a ultrassonografia. Eu vou ver a doutora Simone. Quando eu crescer, eu quero ser a médica do rim. Eu vejo que Deus tem um propósito na nossa vida, que nada é por acaso. E ela veio para me mostrar que todas as dificuldades que nós passamos, de repente, a gente faz uma reflexão achando que é muito grande, é um fardo muito maior que possamos carregar. E na verdade, a gente só tem que ter clareza, tranquilidade, porque tudo vai dar certo. Vai porque a minha filha está aí para mostrar que com um rim apenas ela é muito feliz, muito estimulada, e por ela estaria aqui, na frente dessa câmera que está sendo dolorido para mim, pesado, mas por ela estaria aqui. Então é isso, eu gostaria de agradecer, porque esse curso me fez olhar para ela, para os outros, para mim, de uma maneira profunda e íntima, como eu estou olhando para os seus olhos agora, que antes eu não conseguia ter essa sensibilidade, de olhar as pessoas nos olhos e conseguir enxergar a íris, a cor dos olhos das pessoas, e agradecer e parabenizar a todos que contribuíram para a elaboração do curso, para quem esteve presente, para quem os familiares que estiveram próximo dos cursistas, as pessoas que estão na escola, que abraçaram a causa. Porque o curso, quando eu chegava na escola toda entusiasmada, contando, eu tinha 4 e 5 colegas que falavam,
Já quer fazer moda aqui? Ah, você começou agora na educação, não vai dar certo. Não, não vai. E hoje eu vejo as crianças rendendo. Rendendo não só, eu posso dizer assim, ah, elas estão sendo alfabetizadas, letradas. Não, eu vejo que as crianças estão tendo postura. Não estão sendo apenas crianças estátuas na sala. Estão questionando, estão se impondo, estão participando dos grêmios, das apresentações. As crianças que não tinham voz estão lá. Final do ano eu saí de lá, estou excedente. E 2017 em outra escola, novos projetos, com os mesmos objetivos. Para os que concluíram e também para os que ingressarão, que vocês sintam o curso, tenham muita sensibilidade e aproveitem, porque é um momento riquíssimo. Vocês vão entrar, não vou dizer com a mala vazia, porque a gente sempre tem uma bagagem, mas de repente uma mala não muito rica, mas se vocês aproveitarem o curso, vocês vão sair com a mala, olha, valiosa. Valiosa. É isso.